imaginou conhecer pratos do mundo inteiro apenas em um curso culinário? Nessas 9 aulas desse curso de Volta ao Mundo Vegetariano você vai conhecer. Eu vou te ensinar. Meu nome é Natália Verutz, que eu sou chefe nutricionista, me formei pelo Natural Gourmet Institute em Nova York, mas eu já viajei o mundo inteiro, já estive em vários países e pude comprovar que dá para comer muito bem sem carne no mundo inteiro, em várias partes do mundo. Eu conheci diversos pratos, preparações, fiz vários cursos. Eu quero te apresentar especiarias, quero te apresentar variedades de temperos, de pratos, de preparações, de substituições de ingredientes que você pode encontrar em várias partes do mundo. A gente vai abordar a culinária tailandesa, mexicana, americana, mediterrânea, do Oriente Médio, vamos abordar italiana, indiana, brasileira e chinesa. Você realmente vai dar a volta ao mundo comigo. Você ficou curioso? Você ficou com vontade de fazer? Tenho certeza que sim. É simples. Para adquirir esse curso, basta clicar aqui no link ao lado, que você terá acesso a todas essas aulas e ainda vai ter uma apostila com um material complementar rico, cheio de informações. Você ficou com água na boca? Tenho certeza. Vem viajar comigo nessa volta ao mundo vegetariana. Na nossa primeira aula, nós vamos aprender sobre culinária tailandesa. A gente vai começar aprendendo uma sopa extremamente anti-inflamatória, quentinha, ela se chama Tom Yum. A gente vai fazer o molho do Pad Thai, vamos aprender a fazer o Pad Thai, molho do rolinho Thai, que é um molho agridoce, vamos aprender a fazer o rolinho Thai e vamos finalizar com um creme de coco para fechar a nossa aula da Tailândia. Vocês vão gostar, eu vou falar dos ingredientes à medida que nós formos fazendo as aulas, de substituições, todas as questões que eu coloquei para vocês, a gente vai falar durante a aula. Então vamos começar com a sopa e vamos aos ingredientes. 2 folhas de limão, 2 shallots picadas, mini cebolinhas, 6 fatias de gengibre, 2 pimentas vermelhas picadas, 1 colher de sopa de shiitake fatiado, raspas de meio limão, 4 fatias de tomate cereja, 1 colher de chá de pasta de pimenta pronta, 1 colher de chá de sal marinho, meia colher de chá de açúcar demerara, 1 fatia de tofu firme em cubos e 1 colher de sopa de salsinha picada. Aqui em cima do fogão, eu já tenho uma panela com 1 xícara de água que já está esquentando. Porque essa sopa ela é bem rápida de fazer, mas se você tiver com a água quente, ela fica mais ágil ainda, porque a água quente já vai tirando o sabor dos temperos. Eu já deixei a água aqui, ela já está no ponto de fervura, começa a fervilhar em volta, você vai ver que o ponto de fervura começa quando ela fervilhar nas bordas. E eu já vou colocar aqui o gengibre. Lá na Tailândia eles usam um ingrediente que lembra o gengibre, que chama galangal. Mas como aqui é muito difícil de achar, então você pode substituir, pode usar o gengibre, que dá o sabor que a gente quer. Vou colocar as shallots, que são as mini cebolinhas fatiadas. Vou colocar as folhas de limão, é simplesmente folha de limão mesmo, da árvore do limoeiro, tá? Ele vai dar um sabor cítrico à nossa sopa. O gengibre, ele vai dar o ardido e a cebola vai dar o picante. Vamos colocar pimenta. Então, você vai ver que ela vai ficar bem picante, porque a água quente vai extrair todo o sabor desses temperos. E vocês puderam ver que a gente vai fazer meia porção. O que vocês têm aí na receita são 2 xícaras de água para o rendimento dos ingredientes que eu li.
mas aqui na prática a gente está fazendo meia porção de todas as receitas para não ter desperdício. Então vocês veem eu fazendo a meia receita, mas quando vocês fizerem em casa vai ser uma receita completa, com o mesmo procedimento, tá bom? A gente vai colocar o shiitake, você pode escolher o cogumelo que você quiser e pode ser até cogumelo seco desidratado, fungo seco, tá? Pode ser também, não tem problema nenhum. Ele tá aqui fervendo. Agora, nesse ponto, eu posso abaixar o fogo, porque eu quero que ferva lentamente para sair todo o tempero. Vou acrescentar o açúcar. Lá na Tailândia, eles sempre se preocupam... Obrigada, Alcine. Eles sempre se preocupam com todos os sabores do prato. Então, tem que ter o amargo, tem que ter o doce, tem que ter o azedo, tem que ter o salgado. Então, nesse prato, a gente tem tudo, de tudo um pouco, picante. Então, ele é um prato completo com os sabores tailandeses, mas é uma entrada bem leve, que abre o apetite, ela ajuda a detoxicar, então ajuda a limpar as toxinas do fígado, ela aquece o organismo, então melhora o sistema imunológico. É uma sopa super nutritiva. Para quem está gripado, ela é ótima, tá? É super indicado. Coloquei aqui as raspas de limão, ela vai ajudar também no cítrico do nosso prato. A pasta de pimenta, para dar um up especial no toque picante do nosso prato, que não dá para fazer prato tailandês que não seja muito picante. Já tá até mudando a cor do caldo, ó, era água. E aí, se vocês puderem ver, ele já tá mudando a cor do caldo, ó. Ele já não é um caldo mais, ele é um caldo já tá translúcido para começar a escurecer, porque já tá saindo os temperos, os sabores de tudo que eu coloquei aqui. Vou colocar o tomate, eu coloco o tomate nesse ponto porque eu não quero que ele fique muito molenga, que ele perca totalmente a textura. E o tofu também não pode ficar muito tempo cozinhando, mas ele tem que incorporar os sabores, porque ele não tem muito gosto, então ele estando nesse caldo cozinhando e fervendo, ele vai incorporar os sabores desse prato. Agora, ele vai ficar aqui mais ou menos fervendo por uns 10 minutos, até estar no ponto perfeito. Só que, como a gente não tem muito tempo a perder, eu vou deixar esse daqui de lado e nós já temos um caldo pronto aqui, da maneira que ele deve ser, que exatamente ferveu desse ponto 10 minutos. Vou tirar isso daqui da frente para vocês poderem ver. Ela já está no ponto que deve ser, na quantidade certinha. Isso é para o rendimento para uma pessoa, tá? Nessa meia porção. Então, uma porção inteira, que é a receita inteira que vocês têm, serve 2 pessoas, tá? Porque essa sopa não é para ser muita quantidade, não. Ela é uma entradinha. Ela é para ser aquele up inicial da receita, porque ela é bem picante. Eu vou porcionar. Ela não precisa de muita quantidade, não. Vocês podem colocar só uma quantidade para um pequeno bowl. Não esqueçam do caldinho, porque ele é o tchan do prato. O cheiro aqui tá muito gostoso. O caldinho você pode... Olha que delícia que fica. É uma porção individual, só que ela é tão intensa e tão rica em sabor, picante, de gengibre, de tudo mais, que você não precisa de muita quantidade. Essa aqui é uma entradinha perfeita lá da Tailândia, direto para você na sua casa. Então, eu tenho certeza que você vai gostar. Esses ingredientes não são difíceis de achar, tá? Você consegue achar em casas de produto oriental, mercadões, em supermercados maiores, que tem de tudo um pouco. Não dá para congelar, tá, essa sopa. O ideal é você fazer e comer na hora, você consegue guardar ela de um dia para o outro, e aí você só aquece, mas congelar não dá, porque a textura do cogumelo, do tofu, do próprio gengibre não fica legal. Então, fez ela, consumiu em 2 dias, se não espera, ela é tão rapidinha, você separando os ingredientes, você consegue fazer ela em 10, 15 minutos. Essa daqui, eu não coloquei o sal, porque eu coloco o sal no final da fervura. Então, essa daqui, como já estava pronta, ela já está com o sal. Então, o nosso sal ficou aqui, mas você coloca ele no final da fervura, a quantidade que você achar o ideal. E você pode finalizar com um pouquinho de salsinha por cima, ou coentro, ou a erva que você quiser, tá bom? Como eu falei, os benefícios nutricionais dessa sopa, ela é detoxicante,
ela auxilia o sistema imunológico. O gengibre acelera o metabolismo, então você que está querendo perder peso, é uma coisa legal de consumir, canela, gengibre, que acelera o metabolismo e a perda de peso. Agora a gente vai aprender sobre o molho agridoce. O molho agridoce é o molho que a gente vai usar no nosso rolinho Thai, tá bom? Ele é simples de fazer, mas ele é o tchan do prato. Vamos aos ingredientes. 1/4 de xícara de chá de mel. 1 colher de sopa de mostarda. 1/4 de xícara de chá de vinagre balsâmico. Meia colher de chá de sal marinho. Uma xícara de chá de azeite de oliva extra virgem. E 2 colheres de café de limão. Esse molho, ele é um tchan do rolinho Thai. Então, ele é muito simples. Eu vou colocar tudo aqui no bowl. Eu começo pelo azeite, que ele é a base desse molho. Mas você pode usar qualquer gordura que você preferir. Então, você pode usar um óleo de girassol, um óleo de gergelim, tá? Você pode usar qual você quiser. O azeite de oliva eu acho que combina bem. O mel é o doce desse prato, então é sempre bom ter o equilíbrio de sabores, aquilo que eu comentei com vocês, na sopa. Se você é vegano, você pode usar agave nessa preparação. Não usa melado não, que não fica muito legal. A mostarda, ela é um pouquinho ácida, então ela vai dar um toque de acidez. O shoyu, o vinagre balsâmico, ele também vai dar acidez, mas ele tem um adocicado interessante junto com a acidez dele. O sal. E agora a gente finaliza com o limão. O limão é ácido, mas ele tem um teor alcalino. Então ele vai dar uma quebrada na acidez do vinagre balsâmico. Ele tá pronto. Por que eu bato aqui? Porque tem que incorporar a água com a gordura. Então tem a gordura do azeite que tem que incorporar com o limão, com o vinagre, tá? Ele tem que ficar esse molho espesso. Tá vendo que ele tá um molho espesso, ligeiramente grosso? É exatamente isso que eu quero. Porque a gente vai usar ele para regar o molhinho Thai, o rolinho Thai. Enquanto a gente vai colocando aqui os ingredientes, por favor, do rolinho Thai, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como esse rolinho é feito. E à medida que eu for fazendo, você já sabe o que está acontecendo. O rolinho Thai, ele é feito com folha de arroz. A folha de arroz é uma folha bem fininha, que eles... Pega a folha de arroz, por favor, Alcione, para eu mostrar para eles e para eu já começar o processo. A folha de arroz você compra um pacote, ela vem toda sequinha, em tirinhas. E aí você pode comprar várias folhas de arroz. Você pode passar os pratos, por favor? Tá vendo que ela é translúcida? Essa daqui é a folha de arroz. Ela não é muito usada para fazer frita, a gente usa ela aqui dessa maneira que ela é mesmo. O que eu vou fazer com essa folha de arroz? Eu vou hidratar ela em água, porque ela vem seca, você pode ver que ela vem seca. Eu vou hidratar um pouco ela na água normal, tá? O prato ligeiramente fundo. Então aqui só até cobrir a folha, para ela ficar bem hidratadinha. Ela tem que cobrir, pegar em todas as beiradinhas. Molha mesmo, não tem problema, depois você enxuga, porque ela tem que hidratar bem. O que vai acontecer? Ela vai levar uns 3 minutos para hidratar e ela vai amolecendo para ficar de fácil manuseio. Enquanto ela hidrata, eu vou falar os ingredientes do rolinho Thai. 1 pepino ralado. 5 folhas de arroz. 1 cenoura ralada. 1 abobrinha ralada. 4 colheres de sopa de molho shoyu, sem glutamato monossódico. E a gente tem um pouco de gergelim negro para finalizar.
o molho agridoce, que vocês aprenderam a fazer, para a gente colocar por cima do rolinho. Agora, vocês podem ver, ó, que já está bem mais molinho. A folha ela já está quase no ponto da gente usar. A parte que ficou fora da água, pode deixar aqui, eu já ajeito. A parte que ficou fora da água, ela está um pouquinho durinha. Se vocês pegarem, vocês vão perceber. E a parte que está dentro da água, ela já ficou molinha. Ela precisa ficar toda molinha para a gente poder colocar o recheio nesse rolinho. Se você não tiver cenoura, não tiver abobrinha, não tiver pepino, você pode ralar um chuchu, você pode colocar um aspargos cortado bem fininho, você pode colocar um pouco de brócolis, de couve-flor, cenoura, assim, em palito, tiras compridas sem ser ralada. Então você tem opção de colocar legumes nessa receita do rolinho Thai. Tem gente que gosta de colocar wasabi, um pouquinho de pasta de wasabi, um pouquinho de pasta de pimenta. Então você faz aquilo que for do seu gosto. Ele é super versátil. Na verdade, você aprendendo a usar essa folha de arroz, você pode rechear ela de várias maneiras. O ideal é que você tenha uma superfície assim plana, para você poder preencher o rolinho e enrolar ele. Então, vou puxar aqui. Ó, tá vendo como ele já tá molinho? É assim que eu quero que ele fique. Enquanto eu vou recheando esse, o segundo rolinho vai hidratando. Então, a gente vai fazer duas. Aí tá 5 folhas, mas a gente vai fazer só 2, porque é só para vocês entenderem o processo. E aí, depois vocês fazem em casa, da maneira que vocês quiserem. A ordem, assim, não tem muita ordem. Você pode colocar da maneira que você quiser. Então, você pode colocar embaixo cenoura. Vou colocar por cima um pouquinho de pepino. Aqui. E um pouquinho de abobrinha. É bom que tem umas texturas diferentes. Então, ele tem que ter uma crocância, uma textura legal. Aqui. Aí, eu vou regar com um pouco de shoyu, mas não muito. Aqui, vou regar assim, para vocês verem. Porque não estava temperado. Outra coisa que você pode fazer, você pode deixar marinando. Aqui, por exemplo, cogumelo. Então, você deixa cogumelo marinando no shoyu. Você pode deixar legumes marinando no shoyu, esses legumes que eu falei. Então, ele já fica temperado. Agora, eu vou enrolar aqui. Ó, tá vendo? O rolinho. E ele, por ter a água, ele já colou. Isso. Agora, para você... Ó, você corta assim. E aí ele é uma entrada bem legal, por exemplo. Você pode fazer uma apresentação assim, ó. Quer ver? Assim e assim, por exemplo. Olha que legal. E aí você rega com um pouquinho do molho por cima, assim. Olha que prato simples. Finalizo com um pouquinho de gergelim. Olha que prato simples de fazer e que entrada bonita. Então, como que você come esse rolinho? Com a mão, nada de garfo e faca. Você pega o rolinho e come. Se você quiser, você pode até fazer o rolinho de lado e fazer uma saladinha na lateral. Fica uma entrada bem legal. Ou se você quiser servir como acompanhamento de um prato, de repente um arroz tailandês também, ele combina super bem. Porque o carboidrato dele é bem pouquinho da folha de arroz, ele é bem leve. Então, olha que simplicidade. O recheio você que escolhe. Quer colocar wasabi, coloca. Quer colocar pasta de pimenta, coloca. Quer colocar mais molho, coloca. Então, é esse o nosso rolinho Thai. Tenho certeza que você vai gostar muito, ele é bem prático de fazer. É uma porção individual. Quando você for servir, você serve ela assim no pratinho, para ninguém ter que se servir na mesa. Serve assim na frente da pessoa, o prato pronto, de repente com uma ervinha por cima. É um prato de fácil digestão, não dá para conservar. Então, por exemplo, você fez o rolinho, não adianta conservar na geladeira. Ele não vai durar, ele vai murchar, as verduras dos legumes de dentro vão murchar, vão ficar aguados, não é legal. Tem que fazer e consumir. Uma folha de arroz é a porção para uma pessoa. Então, um rolinho para uma pessoa, até 2 rolinhos por pessoa, já é suficiente, já é uma porção indicada. Para a saúde, ele é super interessante, porque ele é leve, ele é bem nutritivo, então tem o beta-caroteno da cenoura,
O tomate, ele é detoxicante também, ele ajuda na questão dos rins, da funcionalidade renal, na questão da pressão arterial, auxilia a diminuição da pressão arterial. Então, se você fizer esse prato, o gergelim, ele é um toque especial, mas ele é rico em cálcio. Então, às vezes você coloca alguma coisa só para finalizar e você tem um benefício enorme na questão nutricional. Então, é bonito, gostoso e nutritivo, tá bom? Faz para vocês verem que é muito legal, muito prático de fazer. A nossa próxima receita é o molho do Pad Thai, que também é um charme do prato. Ele vai integrar todos os elementos, todos os ingredientes do prato principal, que é o Pad Thai, que é um prato bem típico tailandês. Então, vamos aos ingredientes do molho. 1 colher de sopa de açúcar demerara. 1 colher de sopa de açúcar branco. 1 colher de sopa de pasta de tamarindo. 1 colher de sopa de shoyu. 1 colher de sopa de vinagre de arroz. Esse molho também é igual ao molho do rolinho Thai ao agridoce. Eu vou misturar tudo aqui, independente não tem importância qual ingrediente você coloca primeiro, é simplesmente colocar tudo aqui dentro. Você empresta o fouetzinho, por favor? A pasta de tamarindo. Tamarindo é aquela fruta que vem numa casca, que é bem gelatinosa. Você encontra pasta de tamarindo também em casas de produto tailandês, oriental. Nos mercadões você encontra também. Estou usando açúcar branco, você pode usar mascavo também se quiser. E açúcar demerara, que também pode usar o mascavo ou o branco se você quiser. Vou misturar com isso aqui mesmo. Não tem problema. Aqui está o molho do Pad Thai. Simplesmente incorporar tudo isso. Se você não quiser sentir o granuladinho do arroz, do açúcar, você pode bater. Mas também ele vai caramelizar quando eu fizer o Pad Thai aqui na wok. Então eu vou deixar aqui de lado o molho. Enquanto ela coloca os ingredientes aqui, eu já vou esquentar minha wok, que é onde a gente vai fazer essa receita. E vou esquentar também a água para o macarrão. A gente vai usar o talharim de arroz. Daqui a pouco eu vou passar os ingredientes para vocês. Mas eu vou falar um pouco do Pad Thai. O Pad Thai é um prato típico tailandês que tem a tendência de ser bem picante. E ele geralmente é um prato principal, porque ele é um prato bem rico em carboidrato. Só que você pode acrescentar tofu, você pode acrescentar ovo, você pode acrescentar várias proteínas que agregam valor a esse prato nutricional e também deixam ele um prato completo em termos de refeição. Então você não precisa ter outros pratos para complementar o Pad Thai. Ele pode ser o prato central da sua refeição e a sua refeição ser completa. No caso do Pad Thai tailandês, o charme dele é a picância. Você tem que deixar ele picante, não tem jeito de fugir da pimenta, porque senão fica um macarrão comum com legumes. Então o charme dele é esse mesmo. Ele é nutritivo porque você faz ele com diversos legumes, verduras, né? É legal ele ser colorido, então é um prato bonito de apresentar. É um prato legal para você servir individualmente, não dá para congelar. A conservação dele fez, usou. Não dá para manter na geladeira, comer no dia seguinte, não fica legal. Agora vamos aos ingredientes do Pad Thai. São 5 colheres de sopa do molho que eu acabei de preparar, 50 gramas de talharim de arroz, 1/4 de xícara de chá de alho poró fatiado, 1 colher de chá de cebolinha picada, 1 dente de alho picado, 1/4 de xícara de chá de cenoura em fatias finas, 1/4 de xícara de chá de broto de feijão, 1/4 de xícara de chá de tofu firme em cubos, 1 colher de sopa de óleo de gergelim cru, 1 ovo caipira, 1 colher de chá de páprica picante,
pimenta do reino a gosto, 1 colher de sopa de amendoim tostado, raspas de limão a gosto, tem muitos ingredientes, parece difícil, mas o pad thai é super simples de fazer. Eu vou colocar a panela para esquentar aqui a água nessa boca. E enquanto o macarrão vai cozinhando, esse macarrão é super simples, é um macarrão de arroz. Ele é estilo a folha de arroz que a gente acabou de usar, só que é em forma de talharim. Então ele também cozinha super rápido. Em 5 minutos na água quente, ele já está no ponto da gente utilizar para esse prato. Então é um macarrão sem glúten, mas se você quiser, para esse prato aqui, você pode usar qualquer massa que você encontrar. Tanto massa pronta, massa seca, como massa fresca, mas o ideal é ser talharim de arroz ou aquele bifum bem fininho, que parece o angel, que eles chamam, também serve para esse prato e fica muito gostoso. A wok é um utensílio que você tem que usar bem quente. Eles usam muito na culinária tailandesa, na culinária chinesa. É como se fosse assim, você faz tudo num prato só, num utensílio só, faz tudo junto. Então é como se fosse um mexidão. Eles fazem o arroz, fazem com macarrão, eles fazem só com proteínas. O nosso já está no ponto certo de usar. Eu não vou usar azeite de oliva, eu vou usar o óleo de gergelim, porque o sabor dele é essencial nesse prato. Eu vou usar uma quantidade generosa, porque ele é um óleo muito forte, dá um sabor forte ao prato. Então essa quantidade que a gente está usando é generosa, vai dar um sabor bem intenso. Vou colocar o alho picado. Você vê o barulhinho? É porque a panela estava no ponto certo. Aqui. Não quero que toste muito o alho. Vou abaixar um pouco o fogo, porque eu não quero que ele escureça, nem que fique muito dourado. Vou colocar o alho poró, que também vai dar um tchan no prato. Se você quiser, você pode acrescentar cebolinha também. É que eu gosto muito de trabalhar com alho poró. Eu acho que ele é mais fácil de digerir, ele dá um verdinho ao prato, ele dá uma textura gostosa, então eu gosto de trabalhar com ele. A gente vai colocar a cenoura. Essa cenoura eu dei uma branqueada nela. Eu coloquei um pouco na água quente, por uns 3 minutos na água fervente, depois eu tirei e coloquei no gelo para parar o cozimento. E aí eu estou usando ela. Se você não liga para a crocância da cenoura, você pode usar ela crua mesmo, não tem importância, não precisa fazer esse processo de branqueamento, tá bom? Vou deixar aqui em fogo baixo, junto com o broto de feijão, que também pode ficar aqui pegando os temperos que a gente já colocou aqui na wok. E vou colocar o macarrão para cozinhar. Não precisa pôr óleo, não precisa pôr nada, tá? É só água e sal, já é suficiente para esse prato. Deixa eu ver se o fogo tá alto, tá? E vou tampar, porque daí ele cozinha mais rápido, pra gente poder incorporar aqui na preparação. O pad thai, se você tiver, por exemplo, se você chegar à tarde da noite e quiser uma refeição rápida e leve, ele é ótimo, ele é especial. Porque esse macarrão, você pode pré-cozinhar ele no ponto que eu vou fazer, você vai dar uma lavada nele na água fria e você pode colocar ele num Tupperware guardado na geladeira. Ele dura uns 2 dias lá, então você pode deixar, não é igual as massas secas ou massas frescas que você tem que cozinhar na hora mesmo, não tem jeito. Não, esse daqui você pode deixar ele guardado de um dia para o outro, e aí você faz no dia seguinte e tudo de bom. Você pode ter um macarrão bem rapidinho, porque ele cozinha super rápido, e você não gasta muito tempo. O que vai te demandar uma energia é o pré-preparo dos ingredientes do acompanhamento do pad thai, que você pode deixar separado também. Por exemplo, você pode usar algo desidratado, um fungo seco, um tomate seco, que não dá trabalho, não tem que ficar picando. Ou você pode simplesmente picar uma selga, picar um radíquio, picar uma chicória e colocar aqui, ou um repolho. Eles são rapidinhos de você fazer, de você picar, e eles dão uma textura, uma crocância bem gostosa ao prato, tá?
Vou colocar o tofu. O tofu é muito usado na culinária tailandesa porque muita gente lá na Tailândia é budista. E muitos budistas são vegetarianos, não comem proteína animal ou não comem carnes. Então, eles usam muito tofu mesmo. Se você encontrar tofu orgânico, né, que não é com soja transgênica, melhor ainda. Enquanto está refogando aqui, o nosso macarrão está cozinhando, eu vou falar um pouquinho dos benefícios do tofu, porque eu acho que vale a pena num curso de culinária vegetariana. O consumo da soja é muito diversificado entre as pessoas que são vegetarianas. Só que tem um porém. Muitas pessoas substituem a proteína animal pelo consumo de soja em grão, soja texturizada, aquela proteína de soja que parece um bife. Essa forma de proteína de soja não é legal, não faz bem para o organismo. É extremamente inflamatória e faz mal ao organismo. Atrapalha a digestão, tem diversas toxinas. Já o tofu, o tempê, o miso, o próprio shoyu, eles são maneiras de consumir a soja fermentada ou coagulada. Isso significa que já houve a quebra da proteína da soja. Então facilita a digestibilidade. Quando você come, você não sente aquele peso e não gera inflamação no organismo. Muito pelo contrário, a soja fermentada é muito benéfica para o sistema imunológico, para o sistema hormonal. Então, se você for consumir soja, é muito legal, mas escolha as boas fontes. Escolha tofu, escolha tempê, escolha o miso, que são formas adequadas e legais de consumir a soja e obter os benefícios da proteína da soja. Isso é uma dica legal para você que é vegetariano, tá bom? O nosso macarrão tá quase no ponto, porque ele é bem rapidinho. Para você saber se ele tá no ponto, eu vou pegar aqui, vou dar uma apertadinha nele. Ó, ele não tá quebrando. Quando ele tá bom, ele começa a soltar e quebrar. Ele ainda tá um pouquinho durinho. Eu acho que mais um minutinho ele fica pronto. Lá na Tailândia, eles fazem o pad thai com ovo, é muito comum. E eu, como esse curso não é vegano, eu achei que o ovo agrega um benefício bem legal para esse prato. Então, como que eles fazem? Eles botam o ovo aqui na beirada do wok, eles separam um pouco a preparação. E a hora que ele começa a coagular, vocês podem ver aqui, ó, que ele está começando a coagular, tá vendo? Eu vou mexer como se fosse um ovo mexido, incorporando ele junto com os legumes da preparação. Tá vendo? Nesse ponto eu vou colocar um pouquinho de sal, porque eu vou incorporar um pouquinho de sal à medida que eu vou fazendo o prato. Você escorre o macarrão para mim, por favor? Esse macarrão, ela vai escorrer, vai enxaguar com um pouquinho de água e eu vou acrescentar aqui e finalizar com os temperos. Você vê que ele tá coagulando. E aos pouquinhos eu vou incorporando aos legumes. Se você quiser aqui, você pode colocar tiras de abobrinha, pimentão, tanto vermelho quanto verde, quanto amarelo. Fica bem legal, bem gostoso nesse prato. Você pode acrescentar brócolis, você pode acrescentar couve-flor. São vários legumes que você pode colocar nesse prato. Berinjela também, faz berinjela em tiras ou em cubinhos. Elas ficam bem gostosas aqui. Você coloca no ponto que você colocou a cenoura, você coloca esses legumes também para eles irem amolecendo, tá bom? Eu não quero que ele coagule totalmente antes de chegar o macarrão, tá? Por isso que eu abaixei um pouquinho o fogo. Porque a hora que chegar o macarrão, ele vai incorporar no ovo. Obrigada. Você enxagou com um pouquinho de água? Não. Não? Enxágua que faz diferença, porque ele fica mais grudadinho, dá pra perceber. Quando você não enxágua com água, você vê que ele vai formar mais grumos, ele vai ficar grudadinho por causa do amido que faz ele grudar. Então, enxágua com água, faz a diferença. Só de olhar eu percebi. Faz a diferença total se enxagar com água, que ele fica mais solto, tá bom? Se você for armazenar, enxágua com a água antes, você vai ver a diferença que faz. É um truque, uma dica para você guardar na manga. Obrigada. Aqui tá o nosso pad thai. Essa porção aqui, que é meia porção, dá para 2 pessoas. Então, no seu caso, que você tem a receita inteira, dá para 4 pessoas essa receita, tá?
fogo tá bem baixinho, eu vou aumentar um pouquinho, que nesse ponto já dá para aumentar o fogo. Vou colocar os temperos, a cebolinha, as raspas de limão. Lembra dos vários sabores? Amargo, azedo, picante. A Tailândia é assim. Mexo tudo. E vou colocar uma pitadinha da pimenta do reino, bem pouquinho, não precisa ser muito não. Vai de gosto. Esse ovo aqui, vocês veem que ele agrega a proteína do prato, então é uma refeição completa, tem o carboidrato do talharim de arroz, do tofu, a proteína, junto com o ovo. Não precisa de mais nada. Agora que tá nesse ponto que ele ficou perfeito, eu vou colocar um molho. Ele vai umedecer esse prato. E agora é só a gente fazer a apresentação. Eu vou colocar tudo num prato só. Eu escolhi um prato escuro para contrastar com o macarrão que é branco, tá? Fica mais legal um prato escuro do que um prato branco. Se você quiser mais cor ainda nesse prato, você pode colocar pimentão, pimentão vermelho, pimentão amarelo, pimentão verde. Fica bem legal. Ó, aqui o ovo, o tofu. E a gente ainda vai finalizar com o... Seja generoso. A gente ainda vai finalizar... Você leva pra mim, por favor, Alcione? A gente vai finalizar esse prato com o nosso amendoim. Então, aqui. Vamos finalizar esse... É um amendoim tostado, salgadinho. Vai dar um tchan super especial nesse prato. E com a linhaça em volta do prato. Olha que delícia e que lindo, gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. É a cara da Tailândia e o sabor da Tailândia na sua casa. Só que para você consumir, é o que eu falei, é na hora, não dá para guardar. Ele pronto assim, fez, comeu, tá bom? Como eu falei, cheio de proteína, cheio de carboidratos, cheio de nutrição. As castanhas do amendoim são gordurosas, mas são gorduras de boa qualidade. Não comendo muito, elas vão super bem, são super legais para a saúde, tá bom? Para finalizar o nosso curso, tinha que ter algum doce, né? A gente vai fazer um creme de coco delicioso que vai lembrar a Tailândia na sua casa. Vamos aos ingredientes. 1/4 de xícara de chá de castanha de caju crua. 1/4 de xícara de chá de mel. 1 colher de chá de essência de baunilha. 2 colheres de sopa de coco ralado seco. 2 colheres de sopa de óleo de coco. 3 xícaras de chá de leite de coco. 1 colher de sopa de coco ralado queimado. E 1/5 de colher de chá de sal marinho. Só uma pitada de sal. Esse creme, ele é simples de fazer. A gente vai fazer ele todinho no liquidificador. A castanha é o que vai dar a base desse creme. Ela vai dar a consistência cremosa do creme. Então, você pode escolher a castanha que você quiser. Eu tô usando castanha de caju. Mas no seu caso, se você quiser usar macadâmia, amêndoa, castanha do Pará, avelã, o que você quiser, você pode usar. Você me passa o pão duro, por favor? Obrigada. O mel é o que vai dar a doçura desse creme. Mas se você quiser, por exemplo, fazer esse creme vegano, você pode usar agave, que é um adoçante, um mel, vindo de um cacto mexicano. Então, ele não é derivado animal. Para quem é vegano, que não consome mel, é uma opção interessante. A essência de baunilha, ela vai dar um sabor, mas se você quiser, você pode usar a essência de amêndoa, a essência de laranja, a essência de limão, a essência que você quiser.
Vou colocar metade do coco ralado, porque metade ele vai incorporar no creme, metade eu vou deixar para dar textura nesse creme de coco. O leite de coco, esse leite aqui é industrializado, mas você pode fazer leite de coco fresco com a carne do coco fresco ou com coco ralado fresco. Você compra o coco ralado fresco, na feira eles vendem em algumas feiras ou em alguns hortifrutis. Você hidrata com água, bate ele bem batidinho no liquidificador e ele vira um leite de coco fresco. Se você quiser, você passa no coador, se você não quiser, você não passa. Vou colocar a pitada de sal para sobressair o sabor doce do mel. Agora eu vou bater tudo no liquidificador. Você pega para mim os cocos, põe aqui, por favor. Até ficar bem homogêneo, tá? Ele tem que ficar bem homogêneo, que tem que triturar bem a castanha e o coco ralado. Vou precisar do pão duro também, por favor. Então, se você tiver um liquidificador, você consegue fazer. O mixer e o processador não fica muito legal, não. Já triturou bem, eu nem preciso ficar pondo o pão duro, mexendo nele, ele já está no ponto certo. Agora você tem duas opções. Quais são as opções que você tem com esse creme de coco? Você só pode simplesmente colocá-lo na geladeira. Então você coloca ele num recipiente de vidro e coloca ele na geladeira. Ele fica um creme espesso, mas ele fica bem líquido, tá? Ele ainda está bem líquido. Então se você colocar ele na geladeira, ele é um creme de coco. Se você colocar ele no freezer, ele vira um gelado, um sorvete de coco. Então eu fiz as duas opções para você. Desse ponto aqui, pôs na geladeira, vira um creme. Pôs no freezer, vira um sorvete. Então eu vou fazer uma troca aqui, tchan, 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 já está pronto. Já tem as duas opções para vocês. Eu vou colocar aqui nessas duas taças as duas opções. Você pega uma colher, por favor? Aqui a gente tem como se fosse o sorvete de coco. Então, ele é bem mais durinho, é geladinho, mas é exatamente a mesma coisa, tá? É só a questão da consistência que muda. Você consegue fazer o sorvetinho bem legal. E ele é um sorvete de coco, exatamente o sorvete que você come com a textura. Eu vou pôr aqui, para finalizar, um pouquinho do coco ralado queimado. E até do coco ralado sem estar queimado. Merece os dois. Se você quiser fazer um caramelo, por exemplo, você pode jogar um pouco por cima. Fica uma delícia também. E aqui o creme de coco, você vê que é uma textura bem mais, como se fosse um mousse. Tá vendo a diferença dele? Como se fosse um mousse. Então, você pode fazer as duas coisas. Ó, tá vendo? Ele é mais como se fosse um mousse mesmo, de coco. E aí eu posso finalizar com o mesmo coco ralado. E você tem duas opções de servir. Você pode levar para mim, por favor? Você tem duas opções de servir. Uma sobremesa fácil de fazer, prática, rápida e que é nutritiva. Porque o coco é gordura saturada, mas ele é uma gordura saturada benéfica para o organismo. Não é igual a gordura saturada das carnes, da manteiga, dos laticínios. Esse daqui ajuda a diminuir o colesterol sanguíneo, ajuda a diminuir a inflamação, é benéfico para o sistema cardiovascular. Então o coco, apesar de ter gordura saturada e ser uma fruta gordurosa, não é uma fruta engordativa, é uma fruta que auxilia o sistema imunológico, auxilia o organismo, ao invés de prejudicar. Então você não vai ganhar peso comendo um creme de coco ou um sorvete de coco, com certeza. E você pode servir em tacinhas individuais, fica uma graça, tá bom? Para finalizar a nossa aula, um doce aí bem gostoso e refrescante para você. O que a gente aprendeu na culinária tailandesa? A gente fez uma sopa, tom yum, de entrada.
aprendemos o rolinho Thai com molho agridoce, fizemos o molho do Pad Thai e o Pad Thai, um prato principal aí bem tailandês, e finalizamos com creme de coco, que se você pôr no freezer vira até um sorvete. Então foi uma aula completa para vocês. São 9 aulas, com a cardápio completo. Você vai conhecer entrada, prato principal e sobremesa de várias partes do mundo. Hoje foi só a primeira, eu tenho certeza que você quer conhecer mais e aprender mais. Vem comigo nessa volta ao mundo. É simples, clica aqui no link ao lado que você vai ter acesso ilimitado às receitas e um material complementar maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vem comigo nessa volta ao mundo. Tô te esperando, hein?